dicas. Hoje eu vou falar um módulo muito especial, como eu administrei o meu tempo. Esse módulo tem aqui dentro do Detox e eu vou falar pra vocês um pouquinho de tudo como aconteceu comigo. Bom, no começo que eu comecei a empreender, eu me chamo Evelyn Gabriele Melo Ferrari, mais conhecida como Gabi Ferrari. No começo que eu comecei a empreender, eu tinha acabado de me tornar mãe. Eu já empreendia por um hobby e tudo, só que nesse meio tempo eu precisei empreender por uma necessidade, né? E logo em seguida eu tive a minha filha. E a partir daí eu seguia no puerpério, cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer, e eu não sabia por onde começar. Foi daí que eu comecei a aprender a administrar o meu tempo. E coisas que não faziam, me atrapalhavam na minha rotina do dia a dia de empreender. E igual eu falei pra vocês, eu tava no puerpério, eu tava no começo da minha vida de empreender, da minha vida dona de casa, tinha acabado de casar. A gente era recém-casada do meu esposo. Hoje a gente vai fazer 5 anos, mas na época eu tinha apenas alguns meses de casada e eu já era mãe nesse período, né? Assim que a gente casou, eu engravidei da minha filha e logo após um ano de casada eu tive ela. E eu tinha que administrar tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Casa, fazeres domésticos, puerpério, vida de mãe que tava amamentando. Minha filha teve dificuldade para amamentar, então eu tive tempo para aprender tudo isso. E no meio termo disso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Parto, casa, tarefas domésticas, eu comecei a empreender no ramo do acessório feminino online. E sempre me perguntavam como eu dava conta de tudo isso. Gente, o mais importante de empreender e de fazer as coisas domésticas é você eliminar o que não faz sentido na sua rotina, o que faz perder tempo. E um dos fatores de nós procrastinarmos é quando a gente não sabe o que tem que fazer, quando a gente não tem noção do que é pra fazer. Então, quando você sabe o que tem que fazer, como fazer, você acaba eliminando as distrações e gerindo o seu tempo de uma forma melhor. Então, o que eu fiz nesse tempo todo? Eu comecei a gerir o meu tempo de uma forma sábia. Pela manhã eu dava o bom dia da minha loja, fazia minhas tarefas domésticas, cuidava da minha filha e pela tarde eu começava a produzir. Isso não foi do dia pra noite, tá, gente? Comecei a criar essa rotina depois de alguns meses dela, até porque ela era recém-nascida, então os horários dela dormir, às vezes, não batiam com meus horários, então eu tinha que administrar tudo isso no meio tempo. Então, às vezes, no momento que ela tava dormindo, eu produzia os meus laços, meus acessórios femininos da minha loja virtual, e quando ela tava acordada, pelo período da manhã, eu fazia as coisas diárias da minha casa, né, minhas tarefas domésticas. E pela tarde, aí já quando ela dormia, eu já fazia essa parte, né, de laços, divulgar, fazer as coisas que tinha que fazer no meu online, que era no meu celular, pra empreender e vender. Então eu criei uma rotina matinal. Pela manhã já acordava, agradecia, fazia minha parte espiritual, tudo. Dava o banho dela, dava o café da manhã já, né, que ela ainda mamava nesse tempo e tomava leite. Eu dava fórmula na época, ela não mamava só peito, né. E fazia tudo isso já por umas 9 horas e todo o meu é cronometrado. O importante de tudo isso é você cronometrar o tempo. E eu sei que muitas vezes as mães estão esgotadas, gente, por repério, a gente fica muito esgotada, a gente fica sem... É tudo muito novo, ainda mais mãe de primeira viagem, é tudo muito novo, a gente não sabe o que fazer, a gente fica meio perdido. E nesse tempo a minha sogra cuidou da minha filha até os 22 dias. E aí eu fui pra minha casa e de lá eu tive que me virar só. Então vamos fazer acontecer, e sempre foi eu e ela. E aí eu comecei a administrar o tempo. Tá, tal hora a gente acorda, esse horário que eu dou comida, dou isso pra ela. Gente, porque é importante você saber os horários das tarefas que você vai cumprir. Porque você começa a ter noção do tempo que você vai fazer cada coisa. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, eu vou fazer isso aqui tal hora. Eu vou demorar quantos minutos pra fazer isso? 20 minutos, 30 minutos? Mas isso é muito louco, talvez você pense, será que isso não tá cronometrando, controlando os meus passos? Gente, uma coisa que eu entendi depois que eu li ano passado vários livros, busquei muito conhecimento, quem não sabe o que quer, quem não tem uma rotina de disciplina, de constância, aceita qualquer coisa e acaba perdendo tempo à toa. Então eu não queria perder tempo à toa, então comecei a cronometrar minhas coisas. Isso não é ser controlador, isso é ser organizado, é ser objetivo com o que você quer, o que você acredita, o que você quer fazer e o que você quer alcançar. Então isso eu sempre tive na minha cabeça, mesmo não sabendo, não entendendo hoje como eu entendo a rotina, com disciplina, com horários, com tudo. Então eu comecei a fazer isso, comecei a trabalhar em prol de ajeitar minha rotina pra eu poder ter um tempo pra mim. Só que no começo de empreender e do puerpério, eu não tinha tempo. Gente, eu não tinha tempo pra mim. Eu não sabia o que era descansar, sabe? Hoje eu consigo trabalhar produtivamente porque eu não tô cansada. Como eu não sabia o que era descanso, eu não sabia como administrar meu tempo lá no começo, né? Assim, no começo que eu casei, que eu tive filho. Gente, eu perdia muito tempo. Eu rolava a madrugada inteira trabalhando. E eu achava que isso era produtivo. Quando eu comecei a administrar meu tempo, que eu vi sobrando tempo pra eu poder cuidar de mim, academia, fazer o que eu tinha que fazer, que eu fazia normalmente quando eu não era mãe, eu fiquei assustada. Eu não me reconhecia. Eu tive uma perda de identidade, de saber que eu precisava daquele momento, cuidar de mim, me amar mais, enfim. E foi até estranho no começo, porque eu chegava às 10 horas da noite, não tinha mais nada pra fazer. Eu tinha cumprido toda a minha checklist, cumprido todas as tarefas com excelência, de uma forma boa. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha cumprido tudo e eu ficava assim, me sentindo culpada, sabe? Muitas mães se sentem assim. Aí eu comecei, gente, cumprindo a minha checklist. Então, como eu não sabia que quando eu começasse a me organizar, assim, eu fui nessa rotina até nos dias de hoje. Só que hoje é mais tranquilo, porque eu levo ela pra escola, então eu tenho mais tempo. Tenho um tempo pra treinar, ir pra academia, tempo pra cuidar de mim, fazer uma unha, algo do tipo.
mas tudo cronometrado, tudo sabendo como eu vou traçar. Eu sempre planejo a minha semana no domingo, mesmo sabendo que talvez tenha os imprevistos, né? Ela adoece, enfim, várias coisas são mudadas do decorrer da semana devido a alguns imprevistos. Só que você também tem que ter um cálculo prévio do imprevisto, deixar uma hora de tempo reservada pra não fazer nada. Gabi, isso é humanamente impossível. Não é, gente. Tudo organizado. E detalhe, você buscar uma condição de vida melhor pra trabalhar, trabalhar com descanso, ter um momento para descansar, isso é essencial. Eu vi num cenário que eu vivia estressada, eu vivia cansada, eu vivia com raiva, porque eu não tinha descanso. Era 24 horas de trabalho. E, gente, isso não é qualidade de vida. Isso não é chegar no fim do dia, que correria. Ah, hoje o dia foi uma correria. E achar isso normal, porque não é normal a gente estar 24 horas atarefado, cheio de coisas para fazer, perdido, tendo nem noção do nosso tempo. Então, isso não é qualidade de vida. Você perde sono, você fica estressado, você fica cansado, esgotado mentalmente. E começa a dar um pane. Foi o que aconteceu comigo. Há 3 anos atrás, eu comecei a dar um pane real, que eu não sabia o que fazer. Eu estagnei. Eu fiquei um mês, assim, bem triste, desmotivada, perdida, porque eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Eu tava esgotada. Eu vivia brigando com os outros, tratando todo mundo muito ríspido, muito ruim, porque eu tava 24 horas trabalhando como mãe, como empreendedora, como dona de casa, e não tinha descanso. Eu não sabia o que era dormir uma tarde e descansar, porque eu não sentia prazer nisso, porque eu me sentia culpada. Em seguida, quando eu busquei conhecimento, aprendi a entender o puerpério, a entender a rotina de trabalho em casa, entender que eu não dava conta de tudo, que eu não era super Mulher Maravilha pra dar conta de tudo todos os dias. Entendi que eu tinha que descansar minha mente no domingo e deixar as coisas fluírem naturalmente, algumas coisas que não estavam sobre o meu domínio, sobre o meu poder. Então, aprendi a administrar meu tempo hoje, né? Com o detox, eu posso ajudar você a ter esse conhecimento tudo, e é sobre isso. E é isso, ricas. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse relato, vocês tenham aprendido com isso. Não se sobrecarreguem pra fazer dar certo tudo no dia, porque não é assim. A gente não adianta estar trabalhando 24 horas, buscar várias coisas e ao mesmo tempo estar cansada mentalmente, estourada, e não é bom. Isso não traz benefício algum. A gente vive com um sentimento de culpa, vive estressada, estressando as pessoas ao nosso redor, tratando mal as pessoas que nos amam, por simplesmente estarmos esgotadas e ninguém nos entender. Então, eu sou o relato de uma mãe que passou por isso. Eu sei o que é não ter uma rede de apoio, eu sei o que é não ter um descanso, ir no banheiro e você não saber se você tomava banho, se você fazia as suas necessidades, ou se você segurava sua filha, ou trabalhava ao mesmo tempo. Mas o importante de tudo, elimine o que não é prioridade, elimine o que não faz sentido, distrações, perda de tempo, elimine, e você vai conseguir gerir o seu tempo. Chegar ao final do dia, você vai dormir, vai descansar. Uma das coisas que eu eliminei foi estar trabalhando na madrugada, isso me desgastava demais. E a gente precisa do sono para repouso, nossas energias, os nossos neurônios trabalhar com excelência, porque o nosso corpo ele precisa de 8 horas de descanso. Isso é real, gente. Então, que você possa trabalhar buscando horários para ter o seu descanso. Tenha um dia de eu vou fazer isso por mim, um hobby e tal. Esse é exatamente só pra você. Ah, Gabi, mas é impossível. Gente, fala de impossível pra mim, que não tinha com quem deixar minha filha. Até hoje eu não tenho, né? Então, procure descanso. Procure, deixe com alguém, pelo menos uma meia hora só pra você. Hoje eu treino, né? Faço academia, outras coisas que eu vou descansar minha mente. E hoje eu me vejo num cenário menos estressada, amando minha rotina, amando fazer as coisas que eu faço hoje.